Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje estamos aqui, a nossa convidada, Carla Dias, que vai receber seus votos perpétuos no dia 18 próximo, no Convocação. Bem-vindo, Carla. Obrigada, Irmã Carla, né? A gente já se conhece há muito tempo. Sim. Irmã sim. Carla, bem-vinda, viu? Obrigada, Ariovaldo. É uma alegria estar aqui em casa. Em casa? Aqui é a sua casa. E para estar aqui conversando com você e com o pessoal que está nos assistindo. Legal. Vamos começar falando um pouquinho para o povo te conhecer. Nasceu em Osasco? Nasci em Osasco. Osasquense, que Osasquense da Gema. Eu também sou osasquense. Com muito orgulho. Bacana, viu? E a sua infância? Passou em Osasco? Em Osasco, na Vila Isabel. Vila Isabel? Na Vila Isabel, E lá que eu passei a minha infância e dividindo entre as viagens para São Carlos, que é onde está a família da minha mãe. Ah, tá. Mas eu sou nascida, criada em Osasco e passei minha infância lá na Vila Isabel. Mudei aqui próximo à Catedral quando eu tinha 12 anos. Puxa vida. Tem irmãos? Tenho uma irmã, a Camila. Camila, que é mais nova que eu. E o meu cunhado, o Anderson, que é como se fosse um irmão, né? Poxa vida. O Anderson é muito mais que cunhado. Né? E os meus sobrinhos, a Clara e o Miguel. Que legal. Cresceram aqui, né? Cresceram aqui, toda a família aqui, paroquiana da Catedral, aqui pertinho, em frente, né? Moramos quase que no quintal da Catedral, né? E estamos muito felizes com esse momento de aproximação da minha nova história na congregação com a minha história de vida de sempre aqui na Catedral. E tem algum hobby? O que faz fora da congregação hoje? Tem algo que... Um livro? Gosta de ler? Como é? Meu hobby preferido é a leitura. É a leitura, eu gosto mesmo. muito de ler livros de espiritualidade, também livros sobre liderança. Tem uma autora americana, a Brené Brown, que eu gosto muito, que traz essa questão da liderança, do conhecimento de si mesmo, para poder também liderar, estar em interação com os demais. Gosto muito dos escritos de Santo Inácio de Loyola. E depois que eu conheci a minha congregação, estou lendo muito sobre a vida dos nossos fundadores, especialmente a nossa fundadora, Santa Teresa Verzeri, que foi uma mulher além do seu tempo. Que legal. E então, eu gosto muito de leitura. Outra coisa que eu gosto muito é tomar um café, procurar um café pela cidade, tomar um café, uma boa leitura. Ou então, um bom bate-papo com os amigos nesse café também. Então, são coisas... Viajar, eu gosto muito. Agora, por conta da missão na congregação, a gente tem viajado muito pelo interior do Rio Grande do Sul. Então, eu aprecio muito a viagem em si, não tanto o local para onde eu vou. Tá, o viajar mesmo. O viajar, eu gosto muito. Né? Seja de avião, de ônibus, de carro. O percurso, né? Mesmo no avião, que você não vê nada, mas você curte aquele momento, aquela transição. Eu gosto muito disso. Que legal. E cozinhar, gosta, cara? Não. Não gosto, não sei, não quero aprender. E olha que a minha mãe era uma exímia cozinheira, minha mãe faleceu há 3 anos, né? E a minha irmã é uma exímia cozinheira. Meu cunhado também cozinha muito bem. Eu venho de uma família, né? Meu pai também se vira muito bem. Na cozinha. Mas eu, meu Deus, nunca me interessei e realmente é uma coisa que não me agrada e também não tenho interesse. Tem tanta coisa para fazer, né? É isso que eu penso. Né? Tá certo. Na hora do aperto, liga para uma casa de amigos, olha aí e tal, né? Perto da hora do almoço, tô chegando. Ou então me viro com o que tem e não tenho interesse em cozinhar, não. Mas comer gosta. Gosto. E assim, aí eu acabo comendo de tudo, né? Então eu não tenho nenhuma restrição. Não tem. Não gosto de tal coisa. Nada. O que tiver na mesa, eu como. Eu lembro da experiência na África, né? Que eu estive lá durante um ano.
E, claro, no começo você fica um pouco assustado com as comidas diferentes, mas depois vai se acostumando. Então, nunca tive nenhuma restrição. Exatamente por isso. Como eu não cozinho, eu também não exijo, né, de quem cozinha que faça algo que me agrade. Mas eu não tenho nenhum problema com nenhum tipo de prato. Eu como o que aparecer. Aquela experiência foi boa, não? Foi maravilhosa. Nossa. Tanto pelo meu crescimento espiritual, né? E porque, principalmente, foi lá que eu conheci as irmãs da minha congregação. Então, marcou demais essa minha ida para lá. Foi na África para conhecer. Fui na África para conhecer. Nossa. Então, aquela viagem me marcou muito, muito mesmo. Foi uma experiência de fé, uma experiência de crescimento pessoal, espiritual, e que trouxe esse encontro que Deus estava preparando para nós, tanto para a congregação quanto para mim, né? Só ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano dividido em 2 partes. Eu fui 6 meses, voltei e depois fui por mais 6 meses. No total deu 1 ano. Nossa, parece pouco tempo, mas não é, né? Não é. Principalmente, deve ser uma experiência totalmente riquíssima e diferente, né? Exatamente lá onde não tem nada, né? No começo não tinha internet, depois a casa que eu fiquei, as irmãs acabaram colocando, mas é no nada que você, né, pode experimentar o tudo de Deus. Essa foi a experiência que eu tive. Naquele nada, experimentar o tudo de Deus. Interessante isso. Mas voltando aqui para lhe conhecer ainda um pouco melhor, cinema, filmes, gosta de... Gosto bastante de... Eu prefiro mais ir ao cinema do que assistir em casa, né? E ultimamente não tem dado para ir, mas eu gosto muito dos filmes infantis que tem mensagem. Saiu agora o Divertidamente 2, já fui assistir. Foi assistir? Sim, a questão das emoções, né? Porque não é um filme somente para as crianças, né? A gente olha ali e também aprende a lidar com as nossas emoções. Isso me marcou bastante, né? Mas tem um filme especial que eu trago para minha vida, que é A Vida é Bela. Porque aquele filme para mim, resume toda a espiritualidade, inclusive a espiritualidade passionista, que é com quem eu me identifiquei logo de início no meu trabalho na igreja, que é transformar a dor em amor. Então, aquele pai, a partir, né, de uma realidade totalmente de sofrimento, num campo de concentração, tenta trazer para o filho, né, uma história para que ele enxergue a vida de outra forma. Né? E acho que isso também é o que a gente é chamado a fazer no dia a dia. Né, com os obstáculos, com os sofrimentos. É transformar o que Jesus fez na cruz. Né? Transformou toda aquela dor em amor pela humanidade. Então, aquele filme realmente, se eu assistir ele 10 vezes, eu acho que é pouco. Acho que eu já assisti mais que 10. Mas sempre que aparece uma situação assim mais complicada, difícil, eu gosto muito de ver de novo para fazer essa transformação. Né? Porque eu acho que a gente é chamado a fazer isso no nosso dia a dia, desde as pequenas coisas até os maiores sofrimentos. Legal. Antes de ser religiosa, qual era a sua profissão? Eu sou administradora de empresas, né? Estudei administração de empresas. Eu sempre quis ter essa profissão, é muito curioso. Com 7 anos de idade, eu gostava de brincar com os meus amigos e amigas de banco, pensa. A gente brincava de escola, brincava de casinha, jogava bola, queimada, mas eu gostava quando iam na minha casa, não, vamos brincar de banco. Põe uma mesinha aqui, eu sou a gerente do banco, vocês vêm pedir dinheiro emprestado. Aí dava umas notinhas e depois eles tinham que devolver. Poxa. Aí eu lembro que eu perguntava, mas para que você quer esse dinheiro? Eu quero para sair com os meus amigos. Não, só isso não. Aí vinha outro. Não, eu quero comprar uma casa para mim. Opa, isso sim. Eu meio que selecionava para quem eu emprestava o dinheiro. Que legal. Isso eu tinha 7 anos. E, na verdade, eu nunca tive uma dúvida. Claro, uma outra coisa, acabei prestando vestibular para jornalismo também na PUC, mas só mesmo para ter uma outra carreira. Eu sempre quis ser administradora de empresas. E trabalhei em banco, trabalhei na Credicar, tive uma carreira, graças a Deus, realizada. Depois tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em finanças, em contabilidade e finanças, e fiz uma outra pós-graduação em gerenciamento do terceiro setor, que é mais para as áreas né, religiosas. Tive a oportunidade de trabalhar aqui com as irmãs do Misericórdia também, durante uma época, né?
Então, eu creio que Deus foi me preparando, né? E hoje eu exerço a minha profissão dentro da missão que eu estou lá na congregação. Que bacana. Consegue aproveitar as duas coisas, né? Consigo. Elas me chamaram exatamente por causa, né, do meu passado, dessa formação profissional, para ajudar na administração das nossas escolas, hospitais e centros sociais para as crianças. Nossa, e é serviço, hein? É serviço. Temos 1.000 colaboradores aproximadamente. 1.000 colaboradores. São 4 escolas. Nós tínhamos 3 hospitais, mas conseguimos, graças a Deus, vender 2, negociar 2, porque o hospital é muito complicado. Né? E temos 2 centros sociais que atendem aproximadamente 500 crianças em situação de vulnerabilidade. Isso espalhado pelo interior do Rio Grande do Sul, por isso que a gente viaja bastante. Né? O centro maior é no Sul, o trabalho maior é no Rio Grande do Sul? Sim, no Rio Grande do Sul. Todas as nossas unidades estão no Rio Grande do Sul. Nós temos casas de missão na Bolívia, no Paraguai e em Minas Gerais. Ah, tá. Mas as obras as instituições estão no Rio Grande do Sul todas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre catedral. Teve uma carreira aqui, se a gente falar em carreira, né? Mas várias pastorais. Fala um pouquinho, quais as suas realizações aqui na catedral? Puxa, foram só 35 anos. Nossa. Faz um resumo, senão a gente vai aqui até... Eu comecei, na época, por um convite do padre Hélio, falecido padre Hélio, passionista, a participar do grupo de perseverança, porque eu fiz a primeira Eucaristia ali no Colégio das Irmãs, e depois tinha esse grupo, né, que se chamava Perseverança, que era onde os adolescentes ficavam, né, tipo uma pastoral do adolescente. E ali, a partir dali, eu fiquei e surgiu um convite, aí eu já tinha 13 anos, veio um catequista na turma dizer que estava precisando de catequista, aí eu levantei a mão e falei assim, eu gostaria de ajudar, mas com 13 anos, né? Mas aí eu consegui ficar com uma outra senhora que era a catequista e eu ajudava ela. Então, com 14 anos, eu peguei turma. Né? Então, eu comecei na catequese. Aí veio a catequese, tinha então a participação na missa, né? Na missa com as crianças, na época que era a missa das 9h30. Comecei a participar da missa e aí veio a grande paixão, a liturgia. Nossa. Aí eu vi, não, meu negócio é aqui, né? Mas tudo isso, aí eu fiz a crisma com 15 anos, mas tudo isso praticamente adolescente, né? Puxa vida. Mas a paixão pela liturgia já bateu ali, né? E aí eu fui participando, depois troquei da missa das 9h30 para a missa das 11, assumi a coordenação na missa das 11, até que veio a coordenação geral, né? E veio junto com o Monsenhor Claudemir. Foi logo que o Monsenhor Claudemir chegou. Eu tinha assumido há 1 ano, né, a coordenação. E quando ele chegou, a gente começou a trabalhar junto e deu muito certo, né? Eu brinco que a nossa relação, assim, entre tapas e beijos, né? Porque a gente tem uma amizade, uma confiança muito grande e eu podia ser sempre muito transparente com ele, inclusive dizendo, Monsenhor, eu não concordo, mas eu obedeço, né? E ele também sempre me ouviu muito, isso foi muito importante. Então, aí veio a liturgia e aí a gente começou um trabalho de desenvolvimento das equipes, né? Cada horário com a sua equipe, de proporcionar também uma liturgia de acordo com os documentos da igreja, né? Numa mudança assim, de paradigma mesmo. E a partir disso tudo, a gente foi construindo a liturgia da catedral, que, graças a Deus, hoje continua muito ativa, né? Nossa. E depois de 12 anos na coordenação... Você ficou 12 anos? 12 anos na coordenação de liturgia. Aí, então, né, eu pedi para o Monsenhor para dar um tempo e também para que viesse uma outra pessoa, porque eu acho que é importante essa renovação. E aí eu fiquei um tempo... só vindo à missa, né? Refletindo e vendo que o mais importante realmente é a espiritualidade, não o fazer. Você precisa primeiro ser para depois fazer. E aí eu adquiri essa consciência e aí depois veio a pastoral do batismo, que estava passando por uma fase difícil, né? Estava numa época complicada. Bem complicada, o coordenador tinha saído, e aí a gente assumiu o pastoral do batismo e conseguimos também trazer um grupo, né, de palestrantes, do qual você e a Regina também fazem parte até hoje, e um grupo também de famílias, de casais que acolhem as famílias que vêm para a palestra.
Toda essa estrutura continua, viu? Que bom, graças a Deus. Nossa, foi muito bem montado mesmo. Que bom. Então, 35 anos aí resumidos. Mas, e aí, claro, eu também atuei muito na diocese, na parte de formação, de liturgia nas paróquias aí pela diocese, desde Araçariguama, Nossa. Itapevi, enfim, onde precisava de uma formação, eu ia com muito gosto. Atuei também na formação dos seminaristas, né, do propedêutico, dando aula de liturgia. E hoje eles são padres, né? Pois é. Hoje todos os meus alunos, alguns deixaram o seminário, outros foram para outras dioceses, mas a grande maioria hoje está a serviço aí no Ministério Sacerdotal na Diocese de Osasco, que é um orgulho para mim. Poxa, né? sem dúvida. Né? Agora, irmã, o que lhe despertou para a vida religiosa? A senhora que era administradora, pé no chão, como se diz, né? Atuou bastante aqui na catedral. O que lhe despertou para ser uma religiosa? Na verdade, já tinha uma sementinha. Já tinha? Já lá na adolescência. Quando eu comecei a participar nas pastorais da catedral, primeiro na catequese, depois na liturgia, eu sentia realmente um chamado para atuar de uma forma de entrega mais total a Deus, né? Mas, com toda aquela vibração, com todo aquele turbilhão de coisas, né? Eu fiz o vestibular, tudo, passei. Mas mesmo assim eu fiz um acompanhamento com as irmãs pias discípulas. Por quê? Porque elas têm o apostolado delas voltado para a liturgia. Né? E na época eu estava namorando, fazendo acompanhamento vocacional, ninguém sabia, né? Ninguém sabia. E aí até que conversando com a irmã e tal, a irmã me perguntou, né, sobre como é que eu estava. Eu falei, olha, eu estou fazendo faculdade. Aí eu falei que era administração de empresas. Aí ela murchou, eu senti. Porque ela falou, nossa, administração, né, não é bem... Mas você pode trancar a matrícula, alguma coisa desse tipo, né? Para vir fazer experiência conosco. Eu também estava namorando. Na verdade, eu estava à procura daquilo que Deus estava me chamando. E aí, então, a gente terminou a relação por ali, porque era uma paixão que eu tinha mesmo. E eu resolvi me dedicar à minha profissão. Então, teve essa sementinha. Eu cheguei a procurar uma congregação porque eu sentia que eu queria ter uma dedicação mais exclusiva a evangelização ao reino de Deus. Mas a partir dali, isso eu tinha 18 anos. Né? A partir dali eu continuei envolvida, né? E participei muito do grupo dos passionistas, né? Do grupo de leigos dos passionistas, identificada também com o carisma, mas não a vida religiosa. Só que quando eu fui para a África, que foi um outro chamado que eu senti também a partir da ordenação do Dom Luiz Fernando, que foi aqui na catedral, e ele foi nomeado lá para Pemba. A partir desse momento que eu fui para lá, e larguei meu emprego, enfim, fui para fazer uma experiência, mas retornar e continuar a minha vida, né? Lá eu encontrei as irmãs. Primeiro eu fui morar na casa de uma congregação chamada Mercedárias do Santíssimo Sacramento. E lá com as irmãs, eu morava com elas. Então a gente tinha uma rotina, embora eu fosse leiga, mas eu participava da rotina delas. Então de manhã a gente rezava laudes, tinha a vida comunitária ali na hora do almoço, todo mundo junto. Eu trabalhava na cúria, mas retornava. À noite a gente rezava, à tarde as vésperas, depois jantava, depois as completas. Aquilo começou a acender uma chama que estava... Começou a brotar, a sementinha... que estava lá apagadinha, e aquilo começou a me dar um sentimento de realização que eu não tinha. Não é que eu não tinha no meu trabalho, eu tinha, porém aquilo era maior. Uma coisa... Né? E aí, então... Durante um tempo que eu estava lá, chegou essa congregação, que é a minha hoje. As irmãs foram para lá, em Pemba, Moçambique, para conhecer a diocese, para abrir uma casa lá. E como as irmãs, onde eu morava, elas usavam hábito, tinha um estilo
mais voltado à adoração eucarística, né? Mais não eram enclausuradas, mas tinham um estilo mais interno. Quando chegaram essas irmãs, eu já estava com aquela chama um pouco acesa. E chegaram as irmãs filhas do Sagrado Coração de Jesus, sem usar hábito de saia, né? Como é aqui o nosso uniforme, que eu estou aqui. E num pique missionário, e aí conversamos e tal, e aquilo foi, né, direto no meu coração. Eu falei, opa. E a partir daí, mas ao mesmo tempo, eu me lembro até hoje, eu fui no sacrário, lá da capela da Casa das Irmãs, e tive uma conversa assim com o Senhor, disse, Senhor, pode parar por aí, agora já, né, veio aquele sentimento, aquela chama, mas aos 42 anos não vai dar, né? Agora eu tenho a minha vida, eu tenho tudo já esquematizado, e outra, nenhuma congregação vai me aceitar com essa idade, né? Vamos parar por aqui, tá? Tá bom? Mas eu disse para ele, não vai dar. Mas não teve jeito. Não teve jeito, porque isso foi lá em 2015, imagina. Durou 2 anos essa luta, né? Eu fui entrar em 2017. Porque aí é algo, como diz Jeremias, né? É algo que te consome, que é mais forte que você. Seduziste-me, né? Só que eu não me deixei seduzir tão fácil, como diz o profeta. Mas no final foi uma luta desigual e ele acabou vencendo. Então, aquela sementinha de 20 anos atrás, né? Porque Deus foi me preparando. E porque ele que sabe, não é a gente, é tudo no tempo dele. E né? não tem idade, né? Não tem idade, mas sabe que eu procurei outras congregações. Eu falei, não, eu não vou na primeira. Eu sou muito racional, né? Até pela minha profissão. Não vou na primeira. Né? Fui procurar outras congregações, conversar, e as outras, não. A gente só aceita até 30 anos, você é muito independente. Isso assusta um pouco. Mas a congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus abriu as portas para mim e com muita transparência, olha, nós vamos fazer uma experiência, tanto nós como você. Você não é obrigado a ficar e a gente não é obrigado a te aceitar, mas a gente vai te dar o espaço para você discernir se é isso mesmo que Deus quer de você. E aí, tô aqui até hoje, agora eu vou fazer os votos perpétuos. E qual que é o carisma dela? Outra coisa que me encantou, né? Na primeira conversa que eu tive com uma delas, eu perguntei qual que é o carisma das senhoras, que até hoje ela é a amada geral. Ela disse, nosso carisma é a caridade do coração de Jesus, é o amor em tudo que a gente faz. E eu estava esperando uma resposta mais específica, certo. Né, do tipo, cuidar dos doentes, trabalhar com os pobres, atuar na educação. Quando ela me diz a caridade do coração de Jesus, o amor em tudo que a gente faz, é tudo que eu sempre acreditei. Né? Eu tenho uma frase comigo que é de Santo Agostinho, que diz assim, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. E em tudo, o amor. Então, em tudo que você faz, não importa o que seja, tem que pôr o amor. Né? Então, esse carisma, que ao mesmo tempo não é específico de uma atuação, mas ele é de colocar amor em tudo aquilo que se faz. Eu me identifiquei com aquilo de uma forma, tanto é que a gente atua na assistência social, na saúde, na educação, fazendo bem, não é fazer de qualquer jeito, dentro das nossas possibilidades. Mas aonde existe uma necessidade, a gente discerne e vai. E atua com a mesma caridade do coração de Jesus. Esse é o nosso lema, né? Esse é o nosso carisma para que a gente possa, em tudo que se faz, nas comunidades inseridas, nas missões adjacentes, a caridade, o amor do coração de Jesus. Agora, falando, as pessoas às vezes perguntam para nós sobre os votos, né? Explica para nós sobre isso, esses votos religiosos, o que é, quantos tem, né? Nós fazemos 3 votos, os religiosos e religiosas. Né? Um pouco diferente, no caso, os padres diocesanos não fazem votos, os padres religiosos fazem. Né? Então, depois dos votos, eles optam ou não pela ordenação, né? Pelo diaconato e pela ordenação sacerdotal. No caso das congregações religiosas femininas, fazemos 3 votos. Né? Castidade, pobreza e obediência. E o significado dos votos muitas vezes não é compreendido pelo próprio termo. Né? Então, a castidade ela vai muito além do não se casar, né? da continência sexual. Na verdade, a castidade ela é aquilo que você, em toda a sua vida, em todo o seu ser, incluindo os afetos, você direciona tudo isso a Deus. Né? Então, você não tem
nenhum compromisso mais específico com nenhuma pessoa, nem mesmo uma amizade. Claro que nós temos amizade. Certo. Mas aquela amizade não é o mais importante na sua vida. O mais importante na sua vida é se doar todo a Deus. Então, a castidade é o afeto que você coloca em todas as relações e não em uma única exclusiva. Né? Então, isso é viver a castidade. Você ser todo de Deus. Né? Tudo na sua vida, inclusive os seus afetos, são direcionados a Deus nas pessoas. Não é que você não tenha, né, relações com amigos, com familiares, tem, mas a tua segurança, a tua vida, a tua entrega, primeiramente é a Deus, que se revela na relação com as pessoas. Né? Certo. A pobreza não é a pobreza, porque se fala a palavra pobreza, já pensa, né, em você abrir mão de uma vestimenta mais adequada, né, usar roupas mais simples. E não é miséria, né, não é ser pobre como os pobres que nós temos. A pobreza significa que nada é seu, tudo é da comunidade. Então, eu não tenho nada em meu nome. Então, hoje eu moro lá em Porto Alegre, naquela casa, e lá nós temos um carro, lá nós temos alguns bens na casa. Amanhã, se a provincial disser para mim, irmã Carla, eu preciso de você lá no Paraguai, tá? Então, eu levo o quê? Eu levo as minhas roupas, eu levo meus pertences pessoais. Mas aquilo tudo eu deixo porque é da congregação. Então, a pobreza é você ter tudo em comum. Nada é meu, tudo é nosso, tudo é da congregação, né? E para estar a serviço. Tá? E a obediência é acreditar que, por meio dos superiores, nós temos a vontade de Deus se realizando em nós. Então, nós temos a provincial, com o seu conselho, que analisa as necessidades da província, né, das nossas casas, e ela nos orienta. Como ela nos orientou na época que eu fiz os primeiros votos e me chamou, olha, irmã Carla, a gente gostaria que você nos ajudasse na administração das obras, morando em Porto Alegre, né, como vice-presidente da nossa rede, e então essa é a proposta que nós estamos fazendo para você. E aí eu prontamente acolhi isso. É claro que a gente pode dialogar, mas, irmã, será que realmente eu estou preparada? Certo. Não é Normal, assim uma obediência, né? como era alguns anos atrás, né, uns 50 anos atrás, que a provincial chegava com a mala pronta já e dizia, olha aqui, você está indo, você está sendo transferida, né? E a irmã pegava a mala e ia, né? Mas a obediência é isso. A obediência é escutar, é o próprio termo, obedire, né, de ouvir. Ouvir, escutar a palavra de Deus, a ação de Deus que se revela por meio dos superiores. E aí que a gente vai, então, exercer a nossa missão. Esses são os 3 votos que a gente faz e que agora eu vou professar definitivamente no dia 18. Então, dia 18 se torna o quê? Definitivo? Definitivo, A gente professa os primeiros votos, que foi aquilo que eu fiz aqui na Catedral também, em 2019. E a partir dali já é irmã, né? Porque a profissão dos votos que caracteriza o ser irmã, o ser religiosa. Então, professei, só que aí todo ano a gente vai renovando. Tá. Até que chega o 5º ano, que aí então existe esse diálogo entre, no caso, a irmã e o Conselho Provincial e o Governo Geral também. Chegou a hora, estamos, ambas as partes, né? Estão amadurecidas para realizar esse compromisso definitivo, né? No caso, eu como irmã consagrada definitivamente, a congregação quer me acolher definitivamente também, e aí então se faz toda a preparação para chegar nesse momento. E a partir de agora, então, eu professo definitivamente esses votos. Aí não tem que renovar. Aí não tem que renovar. Chamada profissão perpétua. Perpétua. Isso, votos definitivos ou então consagração definitiva. Consagrada a Deus eu já sou, né? Mas agora a gente faz então definitivamente essa consagração. E que dia vai ser? Dia 18, que horário? Dia 18 de agosto, aproveito para convidar todos para esse evento, na missa das 10 horas, no Convocação, essa festa maravilhosa da nossa Diocese de Osasco. E para mim é uma honra, um orgulho, uma alegria, um presente de Deus poder fazer minha consagração definitiva na missa das 10 horas, no domingo, dia 18 de agosto, no Convocação. Vamos estar lá, né? Que bom, que bom. Agora,
A senhora tem algum santo ou santa de devoção? Essa é muito fácil, né? Essa pergunta ficou simples demais. Olha, Santo Antônio é algo que não dá para explicar na minha vida, né? Todas as intercessões, todas as graças que eu obtive através dele, toda a dedicação que eu tive aqui, eu recebi em dobro, né? Muitas pessoas esses dias, nossa, Carla, como você se dedicou, né? As pessoas todas envolvidas nos preparativos. Mas você merece, você se dedicou tanto à nossa catedral. Mas, gente, eu recebi em dobro, né? Porque realmente essa espiritualidade, essa fé transmitida, né? O testemunho das pessoas, tudo isso só foi possível realmente pela intercessão de Santo Antônio, por viver isto nesta catedral, que tem como padroeiro este santo maravilhoso, né? Então, Santo Antônio é meu amigo, né? Nosso amigo e padroeiro, como diz a oração, né? E participar das festas de Santo Antônio, das trezenas, da imagem peregrina, foi uma experiência assim, que só me trouxe crescimento, e mesmo nas dificuldades, isso que me ensinou a ser realmente a pessoa que eu sou hoje, né? Junto com a minha família, tudo que eu vivi aqui na catedral. Realmente hoje Santo Antônio, a gente gratidão. se apaixona por ele. Né? Santo Antônio é indescritível, realmente. Né? Verdade. E Santa? Olha, eu tinha uma admiração muito grande, tenho ainda, né, por Santa Teresa d'Ávila, porque ela foi uma mulher extraordinária e uma mulher que uma personalidade muito forte, né? Então, e ela tinha muita coragem de expressar os sentimentos dela, né? E naquela época, imagina uma mulher, bem difícil. Nossa. E depois que eu conheci a nossa congregação, eu entendi por quê que eu sempre admirei Santa Teresa d'Ávila. Porque a nossa fundadora, Santa Teresa Verzeri, que também se chama, também era muito fã de Teresa d'Ávila. Né? E conhecendo a vida de Santa Teresa Verzeri, eu vejo como ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Né? Ela viveu 200 anos atrás. Mas parece que ela está vivendo hoje. Por quê? Porque ela foi a primeira mulher a ter coragem de fundar uma congregação de vida ativa, até então era vida contemplativa. Na época não era permitido que os mosteiros femininos tivessem a sua autonomia, então eram os padres, os bispos que faziam as transferências, que davam as ordens. E ela que meio que bateu o pé, meio que foi, né, com muito argumento, com muita obediência, mas também com muita firmeza, trazendo essa novidade da vida religiosa feminina também, como algo que pudesse dar a sua contribuição na igreja, né, junto com a oração, que é muito importante, a vida contemplativa, mas também na vida ativa. Então, hoje, a minha santa, as duas Teresas, né? Mas Santa Teresa Verzeri, realmente, cada vez que eu conheço mais sobre ela, eu me apaixono mais por essa firmeza, por essa coragem que ela teve de fundar a nossa congregação, num tempo em que não era permitido que a mulher tivesse uma vida ativa lá na Itália, né? Que foi onde ela nasceu e fundou a nossa congregação. Para a gente encerrar, dá para resumir um pouquinho sobre sua fé? Eu gosto muito da definição de Santo Agostinho. Né? A fé e a razão, elas não são incompatíveis, elas se complementam. A fé, para mim, ela é um mistério. Porque, por mais que a gente acredite, que a gente confie, a gente não esgota a percepção de Deus, né? Não esgota essa confiança. Como diz São Paulo, agora vemos em partes, mas depois veremos face a face. Então, a fé, para mim, é um mistério que eu busco dia a dia, sabendo que eu só vou decifrá-lo plenamente quando eu estiver face a face com Deus. Então, a meta da minha fé é o céu. E é por isso que cada dia eu me esforço para encontrar esse caminho que realmente me conduza ao céu. E às vezes fazendo perguntas, às vezes brigando com Deus. Né? O Papa disse que brigar com Deus é saudável, desde que a gente faça perguntas, porque às vezes a gente não entende. E realmente, se a gente entendesse tudo de Deus, aí ele deixa de ser o ser que ele é para ser aquilo que a gente quer que ele seja. E a maioria das pessoas querem que ele seja aquilo que ele... Né? Por isso que a gente briga com ele. Pois é. Né? Então, eu, por exemplo, quando me deparo com uma catástrofe, recentemente a gente teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Onde
as nossas casas estão. Graças a Deus, só uma das nossas casas foi afetada, mas as irmãs estão bem. Mas eu perguntava, Senhor, por quê? Né? Mas, na verdade, não existe um porquê. Né? O próprio Jesus, quando estava lá, no momento mais difícil, né? Não faz a minha vontade, faz a sua, mesmo ele não querendo. E eu acho que é isso, se o Filho de Deus, né, deixou Deus ser Deus, por que eu vou querer que ele seja do jeito que eu quero? Então, a minha fé, ela se resume nisso, né? Num mistério que cada dia eu busco contemplar, num caminho que me leve até o céu. Irmão, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Sua presença aqui foi formidável, né? Conversar com a senhora, aprendi bastante hoje aqui. É incrível, né? E agora eu pediria que desse uma bênção para aqueles que estão nos assistindo, tá bom? Vamos pedir a bênção, né, do nosso padroeiro Santo Antônio. Podemos ficar de pé? Vamos ficar em pé. Por intercessão do padroeiro desta diocese, desta catedral, Santo Antônio, e também por intercessão da fundadora da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, Santa Teresa Verzeri, que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, viu? Eu que agradeço.